Olá pessoal, gente, hoje a gente vai fazer aqui um programa, eu e o Cangaço, um pouquinho diferente dos outros que a gente está acostumado a fazer. E hoje eu vou conversar com dois amigos pesquisadores, o nosso amigo Afrânio, que eu conheço aí desde 2005, e com o nosso amigo Beto, que é pesquisador, é historiador, que eu conheço também há algum tempo, e eles dois, desde que eu comecei a regravar a Rota do Cangaço, eles estão me acompanhando praticamente em todas as gravações que a gente vai. Então isso aí, por isso que eu resolvi gravar com eles dois juntos. E eu queria começar aqui pelo nosso amigo Afrânio. Afrânio, eu queria que você dissesse aí pra gente, Afrânio, como foi que você entrou aí no mundo do cangaço? Eu entrei nessa onda do cangaço aí, Alagadiço, né, do festival de Alagadiço na época. E aí esse festival coincidiu com a misa do cangaço, com esses festejos que até que depois de um tempo a gente começou a ir com frequência, né? E a partir daí eu comecei a gostar muito da história, né? Eu tive a companhia do Ângelo, de alguns outros pesquisadores, e contando a história, e você acaba meio que se gostando, né, do tema. E daí em diante, pronto, foi adquirindo os livros e tendo a oportunidade de conhecer os lugares com os colegas, enfim. E passei a gostar do tema e estamos aí, até hoje aí, que tiver de cangaço a gente está lendo, está estudando, está acompanhando, né? E você, Beto, como é que você entrou aí nesse meio, camarada? Aderbal, eu comecei a estudar cangaço, acho que em 2017, quando eu estava procurando um tema da minha defesa de monografia e fui apresentado a questão do banditismo social. E aí eu comecei a ler sobre o assunto e vi que aqui no Nordeste tinha uma figura muito importante, né, que é a figura de Lampião, que foi associada a essa questão do banditismo social. E a partir desse momento eu comecei a pesquisar mais. E nessas minhas pesquisas, no YouTube eu encontrei o seu canal. E aí foi em 2018 mais ou menos que eu entrei em contato contigo, né? E aí a partir daí eu fui lendo mais sobre cangaço, fui pesquisando em vídeos, fui vendo, pegando informações na internet e também conhecendo os pesquisadores, né? Além da questão da história, outra coisa também que me chamou bastante atenção é a questão cultural, né? A força que o cangaço tem na cultura, e eu como músico, ator, já conheci um pouco da cultura nordestina, mas ainda não tinha um apreço pelo cangaço, né, pela cultura do cangaço. Foi quando em 2016, 2015, 2016, eu comecei a ver quadrilha junina, grupos juninos, e alguns desses grupos apresentavam o cangaço. Mas com aquela questão ainda muito cultural, não tinha nada muito envolvido com a história real do cangaço, como a gente mais para frente conheceu, né? Então a partir daí eu fui estudando, fui lendo, a gente fez algumas viagens juntos, né? E aí a partir daí pronto, a gente foi se aprofundando mais no tema. E agora a gente está junto na Rota do Cangaço fazendo esse trabalho. Pessoal, só para ele no nosso início aqui da conversa, vocês podem ver uma coisa bem interessante. Como o cangaço une as várias vertentes diferentes. Por exemplo, o Beto é historiador, é da academia, é professor de história. O Afrânio e eu somos apenas pesquisadores, a gente não é formado em história. Eu, por exemplo, sou formado em administração de empresa. O Afrânio está na escola de piloto, tem a outra profissão dele. Enfim, o Beto já falou aí da arte, da música, do artesanato. Enfim, o cangaço, ele junta pessoas dos vários segmentos diferentes. O cangaço hoje em dia, como eu costumo dizer, que foi uma coisa que trouxe muita tristeza, muita morte, muita dor no sertão antigamente, hoje é sinônimo de união. Todo mundo se une para estudar esse tema tão fascinante. E, Afrânio, você chegou a conhecer algum remanescente ainda do cangaço ou não? Eu tive o privilégio, rapaz, dessa primeira viagem. Pena que essa primeira viagem que eu fui sem pretensão nenhuma, né? Eu fui como acompanhando, né? Eu tive esse privilégio de ser convidado para ir. Aí eu conheci, nessa viagem eu tive o prazer de conhecer a Aristeia e o candeeiro, né? A gente passou na casa do candeeiro, inclusive, nessa viagem. E até então não tinha esse conhecimento, né? Para mim era só Lampião, eu achei interessante a história do Lampião e tal. Aí depois, quando eu cheguei em casa, depois dessa viagem, que a gente começou a se aprofundar mais nos estudos, depois saber que tive o privilégio de conhecer o Tenente Lira, tive o prazer, poxa, de passar uma tarde com ele. E depois disso, eu ainda voltei ainda à casa dele, frequentei a casa dele algumas vezes ainda. E é legal, rapaz. Eu tive o privilégio de conhecer alguns remanescentes, né? Beto, e você nessas viagens que a gente faz, Beto? Você como pesquisador e como historiador, qual é a diferença de você estudar isso, digamos,
na sala de aula, na faculdade, nos livros e cair em campo? Derbal, assim, quando você se depara com livros do Cangaço em relação à questão da vida escolar, né? Não na questão acadêmica, porque na academia eu particularmente não cheguei a estudar o cangaço em si. A gente estuda alguns movimentos e o cangaço é pouco estudado, pelo menos na Universidade Federal a gente fala muito pouco sobre o cangaço e até se tem uma visão um pouco diferente do cangaço, que depois eu pretendo abordar. Mas o que eu vejo nos livros, principalmente livros de escola, né, que fala do cangaço de uma forma muito, como é que eu posso dizer, apaixonante, assim, muito romantizada, essa é a palavra, né? O cangaceiro como um herói, aquele cara que lutava contra as desigualdades sociais, era o defensor do mais pobre, né? Trata o Lampião e os outros cangaceiros dessa forma. Quando a gente vai para campo e começa a conhecer remanescentes, pessoas que estiveram envolvidas de alguma forma, eu particularmente não cheguei a conhecer nenhum remanescente, mas conheço filhos, né, parentes, pessoas próximas. Com essas viagens a gente foi conhecendo. E a gente, ouvindo as histórias em campo, ouvindo as pessoas contarem as histórias do cangaço, a gente começa a ver que nem é bem assim como as pessoas tentam falar, tentam romantizar o cangaço, né? A gente vê um pouquinho a diferença. Então, para mim, como pesquisador, o campo me ajudou muito a entender o cangaço. Eu, como eu falei, eu tinha a visão cultural do cangaço, eu tinha a visão daquilo que eu ouvia falar do cangaço. Mas depois que eu comecei a viajar, eu comecei a realizar esses trabalhos com vocês, eu comecei a perceber que o cangaço não era bem aquilo que se diz nos livros, né? É tanto que hoje, quando eu estou dando aula sobre cangaço, eu tento equilibrar essa questão. A gente precisa entender a importância do cangaço na sua época, mas também não romantizar tanto a ponto de achar que os cangaceiros eram heróis, salvadores e tal. Essa coisa a gente vê muito em livro didático. E no campo não, no campo a gente consegue perceber a diferença disso, né? E eu acho que me ajudou muito na minha pesquisa, na minha percepção sobre o tema que eu estou pesquisando, né? Que é a questão do banditismo social. E eu comecei a perceber que o cangaço não era aquele romântico que a gente vê nos livros. E, Afrânio, dos lugares que você já foi, diga 2 aí que você destaca que foi o diferente, que foi o diferencial? Derbal, é difícil, porque a gente que estuda, pelo menos eu que sou, não me digo um pesquisador, mas um curioso, né? Você lê um livro e de repente tem a oportunidade de estar no lugar que aconteceu aquilo ali, meio que você viaja, cara. Você se sente, pelo menos eu fico no lugar assim, você fica imaginando para onde é que eles vieram, para onde é que foram, como é que era aquilo naquela época. Então, para te dizer, um lugar assim, é difícil. Diga dois. Mas um que eu achei muito interessante foi Maranduba, que ainda tem tudo aquilo ali, você conseguir praticamente estar do mesmo jeito, né, que a gente vê nos livros. O próprio Angico mesmo, né, poxa, quase que todo ano a gente está indo e é sempre uma novidade, cara, sempre a gente está indo para lá, é uma novidade. Beto, você acha que, tanto na escola como no meio universitário, teria que ter mais aula de campo, eu digo, não só em relação ao cangaço, mas a gente tem muitas histórias, né? Uhum. A gente tem o próprio Padre Cícero, tem a Conselheiro, o Pau de Colher, enfim, tem muitas coisas que aconteceram no sertão que eu acho que falta aula de campo, principalmente o pessoal ligado à história. Por que isso não acontece? O que é que você acha disso? Derbal, assim, eu acho que é uma coisa necessária a aula de campo. Eu sinto falta muito disso. Eu acho que, por mais que a gente esteja um pouco distante dessa questão do cangaço fisicamente, geograficamente, a gente é um pouco distante, né, por conta da distância dos locais e tudo. Mas a gente tem aqui, por exemplo, na nossa cidade, locais históricos que as escolas pouco aproveitam. Né? E na aula de história, como o Afrânio falou, você está no lugar, daquilo que você está lendo, né, você está ali no ambiente, no local, é algo que vai fazer com que você enriqueça cada vez mais o seu conhecimento. Então, na minha visão como professor de história, eu acho que a aula de campo é fundamental. Tanto a aula de campo para os locais, dos fatos, como também para museus. E em relação à questão da própria história do Nordeste, eu acho que a gente é uma coisa muito pouco explorada nos livros didáticos. Lampião, você citou aí o Conselheiro, o Padre Cícero, né? São coisas que a gente vê na escola muito superficialmente. Pelo menos aqui no Ceará a gente vê muito superficialmente. E assim, eu sinto muita falta, porque em livros, por exemplo, do ensino fundamental, de 6º ao 9º ano, você vai ver história do Nordeste, desse trecho do começo do século XX no 9º ano. E é uma coisa muito curtinha, né? E aqui no nosso Ceará, a história é riquíssima, né? Tem tanta coisa para se explorar, tanta coisa para se ver. Eu acredito que falta muito disso.
E eu acho que também é muito por conta da falta de incentivo mesmo. Acho que as pessoas não têm esse amor pela história, né? Isso aí, Beto, complementando o que você está dizendo, eu digo até que a culpa é dos próprios brasileiros. Eu vou dar um exemplo. No meu canal, eu tenho, além de cangaço, tem várias outras coisas, certo? E uma das coisas que eu passei a colocar há pouco tempo foi os museus do Brasil. Eu tive a oportunidade de visitar muitos museus no trabalho que eu fiz anteriormente. E eu estou postando essa série. E quase ninguém assiste. Ou seja, falta o interesse do próprio brasileiro de conhecer a sua história. E, do modo geral, o brasileiro não dá valor. E muitas vezes prefere dar valor à história de fora do que à nossa. Esse é que eu acho o grande problema. Eu vejo muitas pessoas valorizar a história de fora, aquilo que acontece fora do Brasil, em outros países, né? E não valoriza a própria história. Isso é muito complicado. E eu acho, Aderbal, que isso é culpa também do próprio incentivo do governo em fazer com que as pessoas se interessem pela história do seu país. A gente vê muito, como você falou, né? Você tem no seu canal um quadro lá só de museus e tal, de ferrovia também, que são histórias interessantes e que a galera não se interessa. Não busca conhecer. Nós temos o Museu do Ceará aqui, muito pouco visitado. Vai estar no nosso canal breve, viu? Pronto. Museu do Ceará. A gente tem o Museu do Ceará, a gente tem o Museu da Imagem, tem vários museus que a gente pode visitar e é pouco visitado. Afrânio, eu queria que você falasse aí para a turma aí que está assistindo a gente, nessas gravações que você está indo com a gente. O que é que representa para você estar participando dessas gravações como pesquisador, de estar ouvindo os colegas pesquisadores, que é onde a gente vai, a gente encontra um pesquisador colega, um amigo. O que é que isso significa para você poder estar junto disso aí? Rapaz, é um privilégio, cara, é um privilégio muito grande, porque a gente... É engraçado que a gente vai para alguns lugares conhecidos e toda vez que a gente vai tem coisa nova, né? O tanto que o cangaço a gente acha que está perdido, né? Que não tem mais o que se contar, mas cada vez que a gente vai tem uma coisa diferente, né? Canidade de São Francisco, lá no Mundo Novo, lá em Canidade de São Francisco, né? Tinha aquela riqueza, né, cara? Que, como a gente estava falando há pouco tempo... E não era só cangaço, né? Exatamente, tudo, fora a natureza. Tudo, e poucas são as pessoas que sabem que existe aquilo ali, né? Poxa, aquilo ali é demais. E agora a gente pegar aí mais estrada, vai fazer outra etapa dessa, né? E com certeza vai aparecendo mais novidades, como sempre aparece, né? E Beto, tem uma coisa, você que está abrilhantando os vídeos todos que a gente está fazendo com a música, com sua arte. O que é que representou para você tocar no violino lá na casa de Maria? Olha, para mim, Aderbal, ali foi o princípio de um momento mágico com relação à música e o cangaço, né? Quando a gente estava idealizando a questão da rota, né? Você me convidou para fazer a parte tocando, violão, violino, e um dos primeiros momentos foi lá, né? Na casa da Maria Bonita. Para mim, cara, ali foi como artista, né? Eu costumo dizer isso, como artista ali para mim foi um grande privilégio, para mim foi o auge como artista para mim, para estar tocando ali naquele lugar com tanta representatividade, né? A casa de Maria Bonita tem uma representatividade histórica e também cultural, né? Por tudo isso que eu já falei aqui. Para mim foi mágico, cara. Acho que foi um dos grandes momentos da nossa nova rota, né, que está sendo feita. Eu acho que para mim foi... Eu tenho certeza que para mim foi um grande privilégio. E estar ali, naquele momento à noite, né, que foi um momento único ali, o João comentando e tudo. E foi mágico, cara. Foi muito legal, foi muito bacana mesmo. E outro momento também que me marcou muito foi nessa nossa última rota lá no Angico, quando a gente gravou lá, que eu toquei também lá na Grota. E para mim foi mágico porque na hora que eu estava tocando lá a música Cangaceiro do Mato, né, e também toquei a música lá em homenagem a eles, os cangaceiros, né, e de repente começou a chover, deu uma chuvinha leve, né. Então ali para mim, como músico, ali era meio que um sinal de que as coisas estavam dando certo, né, e que aquele momento era mágico não só para mim, mas para todos que estavam ali no ambiente com a gente e também para quem assistiu. É tanto que, né, houveram excelentes comentários daqueles 2 vídeos, né. É isso aí. E Afrânio, quem são, digamos, alguns dos pesquisadores que você tem como referência? Pois é, Aderbal, assim, fica difícil, a gente ainda tem muito incentivadores, né? O Ângelo, espetacular o Ângelo, qualquer dúvida que a gente tenha, praticamente é uma enciclopédia, cara, o Ângelo, né? Tem você com seus vídeos, os seus vídeos praticamente serve como uma ferramenta de pesquisa pra gente, né? Uma ferramenta de pesquisa. Tem o Ângelo, tem
Em campo, tem o João de Souza, rapaz, puxa, o João de Souza, desbravador ali daquela região lá, Paulo Afonso, Raso. Poxa, você tá com o João e ter alguma dúvida e ele contar as experiências dele, né? Poxa, aí teve o Paulo Gastão também, tive o privilégio de várias vezes ele ensinar e estar com a gente, contando histórias, ensinando, né? Foi um grande incentivador pra gente, né? A gente passava viagens, o dia viajando e ele incentivando, contando história, dando toques como é que a gente devia ir e tal. Pronto, e eu acho que tem o Severo também, parece um cara de cangaço que deu oportunidade a muita gente, tem muita gente nova aí que partiu por intermédio dele, né? E tá acompanhando ainda, né? Então a gente tem uma turma legal ainda, tem uma turma boa para incentivar a gente, né? E você, Beto? Aderbal, assim, na leitura acadêmica, né, eu acho que o grande referencial do cangaço é o Frederico, né? Frederico Pernambucano. Eu não tive o privilégio de conhecê-lo, mas tenho algumas obras dele, já li. Eu acho que no meio acadêmico a obra dele é muito importante. E como pesquisadores do tema cangaço, cara, eu tenho muitos assim, que eu admiro bastante, né? Você, que foi o primeiro que eu conheci dessa galera, depois foi sendo apresentado a outros, né? Mas tem você, tem o João também, o João de Souza Lima, que tive o prazer de conhecer numa das nossas viagens. Dr. Amauri, né? Saudosa memória. Não tive o prazer de conhecê-lo, mas a obra dele também é uma obra muito importante para quem pesquisa. E vários outros, Ângelo, Severo, vários outros, né? Em questão de vídeos, tem o Thiago, né? Do Odisseia Cangaço, também é um cara que eu admiro muito o trabalho. E vários outros aí que a gente poderia citar para não esquecer ninguém. Como é que vocês veem a internet na pesquisa? Assim, Aderbal, eu vejo como uma espada de dois gumes. Tem muita coisa boa na internet que você pode aproveitar para quem pesquisa, mas também tem uns que a gente tem que ficar com meio com o pé atrás, né? Que meio que traz algumas coisas que a gente precisa, nós como pesquisadores, não digo nem nós como pesquisadores, porque a gente já tem um certo conhecimento, mas é mais para quem não tem, né? Para quem é curioso no tema cangaço e que acaba meio que se misturando ali, vendo algumas coisas que não condizem tanto com a realidade, né? Então, eu acho que é como eu falei, uma espada de dois gumes. Você precisa ter muito cuidado quando vai fazer algum tipo de trabalho e ter como referência só a internet, né? Ajuda, tem muitos canais bacanas, mas tem alguns também que meio que levam as pessoas a terem uma imagem do que não é real do cangaço, né? E você, Fred? Eu compartilho com o que o Beto está falando. Mas a gente é uma ferramenta excelente, né? Você encontra de tudo. Mas, assim, até o fato de você encontra de tudo, mas também você encontra coisas absurdas, né? Coisas absurdas e o pior de tudo, que tem gente que não conhece tanto, gosta do tema, mas não teve a sorte de encontrar caminhos, né? Para poder pesquisar bem e busca a internet. E acaba se deparando com certos canais que desvirtuam, né? As histórias, né? E a gente passa tanto tempo andando, falando com gente, falando com pessoas que viveu aquilo, né? E de repente você encontra canais que conta tudo ao contrário, né? E o pior, né? Que tem muita gente que vê esse tipo de coisa, né? E assim, eu acho, Aderbal, só complementando isso que a Fran está falando, que a galera que faz esse tipo de trabalho tem que ter muita responsabilidade, cara, né? Quem produz vídeo, quem faz, não digo só vídeo, mas qualquer informação que você vai disponibilizar na internet, ainda mais de um tema tão importante como é o cangaço, né, história e tal, tem que ter muita responsabilidade no que está fazendo, né, porque desvirtua a história e acaba gerando situações que são complicadas até de depois desfazer aquilo que foi dito, né? A palavra lançada é difícil de você, depois ali fica, para corrigir fica complicado. Então eu acho que a galera que tem canal, a galera que escreve para a internet, nas redes sociais e tudo, tem que ter uma grande responsabilidade em relação a isso. E outra coisa também, não é só cangaço, né? Sim, o cangaço em si puxa a religiosidade, né? Tem política, natureza, rapaz, tem uma série de coisas que engloba o cangaço, né? Sim. E que acaba de uma bobagemzinha, de um deslize, acaba desvirtuando todo o contexto todinho, né? Sim. Mas eu queria agora que o Beto e o Afrânio dissesse aí alguma coisa a mais, algumas considerações. Viagem para o sertão, conheça a nossa história. É muito importante que a gente valorize a nossa história, a história da nossa terra, né? A história do Nordeste, que é tão pouco valorizado já lá fora, né? E nós aqui mesmo do nosso Nordeste também entramos na onda e desvalorizamos. Então,
galera viajem lá, conheçam o sertão. Como a Débora falou, tem muita gente que... O sertão sempre foi muito acolhedor, né? Toda vez que a gente viajou, a galera sempre recebeu a gente muito bem. E eu acredito que é assim com todo mundo. Então, conheçam a história do sertão, tem tanta coisa bacana. Né? Viagem aí para conhecer quando tiverem oportunidade. Em relação à questão do cangaço, é uma história muito rica, é uma história muito bonita, que vale a pena conhecer. Eu acho que todo mundo, todo nordestino deveria conhecer a história de Lampião, mas como a gente ressaltou aqui, com muito cuidado, muita cautela, para não desvirtuar bastante. É muito rico culturalmente, é muito rico historicamente o cangaço, mas também, como a gente costuma dizer, né, é uma história de sangue, suor e lágrimas, né? É uma história muito triste, mas que deixou para a gente um legado muito importante culturalmente, historicamente falando. Mas o que eu posso dizer para as pessoas é que estudem, dê mais valor às coisas da gente, né? Você não precisa gastar muito, nem ir para tão longe para conhecer um monte de coisa legal que tem no sertão, que tem no Ceará, que tem no Pernambuco, no Piauí. Você encontra de tudo, cara, de tudo. E a nossa história é apaixonante. Quando você passa a conhecer e a descobrir coisas novas, é incrível. Então é isso, pessoal. Acho que esse bate-papo aqui da gente foi um pouco diferente, mas eu não podia deixar de estar aqui com o Beto e com a Frânio, porque eles estão fazendo parte aí da nossa Rota do Cangaço. E a gente sempre tem que agradecer e bater palmas a todos aqueles que nos ajudam a fazer esse trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo. Porque eu sempre costumo dizer, tudo que eu fiz até hoje relacionado ao cangaço, sempre teve um colega do lado. As únicas vezes que eu fiz só foram das 2 primeiras vezes que eu viajei, mas nessas viagens que eu fiz eu conheci pessoas que me ajudaram. Então ninguém faz nada sozinho. Então a gente tem que agradecer a todas as pessoas, eu no caso a todos os colegas pesquisadores aí de todo o Nordeste, que sempre me ajudaram e continuam me ajudando a fazer esses vídeos que eu sei que é muito importante para muita gente. E daqui a 100, 200, 300 anos, se o mundo existir, vai ter gente assistindo esse trabalho que a gente fez por gostar, por prazer, e é um legado que vai ficar. Tem um pouquinho de nós em cada um deles. Tem um pouquinho de nós, não só de mim, mas de todos os colegas que ajudaram a gente a fazer. Ok, pessoal? É isso aí, valeu, tamo junto e até a próxima.